Problemas de relacionamento, questões financeiras, psicológicas, que antes do início do primeiro ciclo de fertilização, as pacientes são mais ansiosas no traço e estado do que da população em geral. Então a ansiedade, ela pode ser avaliada no traço e no estado, em dois momentos. O traço é como ela é ao longo da vida e o estado como ela está no momento. Que 6 em cada 10 pacientes relatam ausências no trabalho, no tratamento de FIV. E, em média, ela falta 23 horas no trabalho quando ela está num processo de fertilização. 1 a cada 7 mulheres e 1 em cada 20 homens tem transtorno de ansiedade após o resultado negativo de beta-HCG. E ainda, a gente tem os aspectos psicoemocionais no centro cirúrgico, né? Então, o centro cirúrgico, ele é considerado um local onde a paciente, assim, é tudo estranho para ela, diferentemente de nós profissionais. Então ela tem medo, né? É o primeiro momento que ela vai deixar o companheiro ou a companheira do lado de fora e ela vai estar totalmente sozinha ali. Então ela está vulnerável naquele momento. Ela está com uma camisola, né? Praticamente despida, ela só está com uma camisola transparente, diante de pessoas estranhas ali. Será que vão cuidar de mim, né? O medo do desconhecido. Ela busca ali naquele momento um amparo, né? Será que as pessoas vão cuidar de mim? Eu vou estar dormindo, será que eu vou ser atendida adequadamente? Eu não tenho como me defender naquele momento. Ela busca também a solução pelos problemas dela, ela está aqui em busca de um tratamento. Então, será que aquele momento eu vou conseguir alcançar aquilo que eu vim em busca? Eu vou conseguir ter um filho adiante? É naquele momento que tudo vai ser decidido, né? No momento de transferência de embrião, por exemplo, a gente sabe que as pacientes que passam por um processo cirúrgico anestésico, o aumento do estresse e da ansiedade é maior ainda. Então, você imagina, uma paciente de infertilidade, ela já tem a probabilidade desse transtorno de ansiedade. Imagine ir para um centro cirúrgico, ela fica mais ansiosa ainda. No momento que a gente faz a entrevista ali, na entrada, a gente percebe bem isso. Que a paciente fala, eu vou passar por um processo anestésico, como é que é? Vai doer? Eu vou ficar dormindo? Vocês vão cuidar de mim? Então a gente vê as ansiedades dela naquele momento. Muitas entram chorando, sabe, desesperada, que está deixando a acompanhante ali do lado de fora. Então precisa olhar de uma maneira diferente para ela, né? E elas já chegam assim, dessa maneira, né? Toda meio que descabelada, assim, né? Desesperada no processo de ansiedade. A gente também não pode esquecer que não existe só o paciente, né? O paciente, a gente precisa estar atento que, assim, às vezes um simples abraço faz a diferença nele. Ou um boa sorte, olha, boa sorte no pós-procedimento, a gente está aqui para que precisar. A gente nunca pode dizer, vai dar tudo certo. E isso foi, assim, a gente aprendeu depois de um tempo, porque quando eu fui para o centro cirúrgico, eu senti a necessidade que eu precisava de uma psicologia. Eu não aprendi isso na faculdade. Então, como que eu poderia humanizar, por exemplo, uma paciente dentro do centro cirúrgico? Qual a palavra melhor para eu dizer para ela? Que eu acho que a gente precisa saber dizer. Então, por exemplo, dizer, olha, fica tranquila que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Como não posso falar isso para ela que vai dar tudo certo? Então, eu aprendi com a Ju lá, ela falou, não, vocês não podem dizer isso. Vocês têm que dizer que tem que confiar, que nós acreditamos que o tratamento dela possa dar certo, alguma outra palavra. Nunca fala isso. Então, isso a gente foi aprendendo com o tempo. Há 2 anos que a Ju está indo lá e ajudou bastante a gente no que dizer, a olhar o marido quando entra, ou o acompanhante, de uma outra maneira. A família também é importante. A gente tem que lembrar que existe uma família ali e que está esperando por uma informação. Às vezes a paciente fica mais tempo tomando medicação lá e ninguém vai lá falar com a paciente. Então, assim, é importante chegar lá, tá o acompanhante desesperado lá. Então vai lá, fala alguma coisa, olha, a paciente está aqui, está acordada,
Assim, é outra coisa. Quando a gente vai conversar, é outra coisa. Por exemplo, as pacientes que vêm em tratamento oncológico, muitas vezes, assim, são jovens, tá com a mãe do lado de fora, a mãe tá lá desesperada, sem informação nenhuma. Então tem que lembrar também que existe uma família lá, do lado de fora. Além de tudo, né? E aí, que momento que eu devo humanizar no centro cirúrgico? Na hora que ela entra, lá na sala de cirurgia. Na verdade, é em todos os momentos, né? Desde a sala de espera até a liberação do paciente. Porque eu não sei qual momento que ela vai precisar. E aí eu preciso estar atento com todas essas questões de ansiedade dela. Às vezes a paciente chega assim com a cara fechada, às vezes chegou atrasada e a gente está naquela correria de colocar a paciente para dentro, tudo. E parece que a gente não consegue nem se aproximar. E aí tem uma hora que a gente consegue quebrar a barreira ali, né? Muitas vezes até já na sala de recuperação anestésica. E lá na sala de recuperação anestésica eu também preciso saber que às vezes ela precisa de um suporte psicológico. Então, às vezes eu sinto isso, eu converso com a equipe médica, falo, olha, você não acha melhor chamar a psicologia aqui para conversar com essa paciente? Nem sempre dizer para a paciente que não veio nada, não veio ósseo, nada. Na recuperação anestésica, às vezes não é o momento, porque tem uma outra paciente ao lado. Então, às vezes a gente pede para a equipe médica, se possível, conversar com a paciente lá depois que ela toma o café, né? Depois que ela toma um lanchinho, tudo é um outro momento. Às vezes a gente consegue chamar o acompanhante junto para dizer isso para ela. E lá no centro cirúrgico, a gente tem aqui o posto de enfermagem, ou o posto da equipe multidisciplinar, né? E a gente tem que lembrar que a paciente está logo aqui, assim. Então, ficar falando alto, dando risada, essas coisas, a gente tem que lembrar que tem uma paciente aqui. E a paciente totalmente fragilizada. A gente tem o biombo aqui também para separar, para não... às vezes a paciente ao lado está nauseando ali, a outra paciente fica olhando, aquilo tudo é ruim. Então, a gente tem o biombo para usar. A gente tem também, na hora que entra o paciente aqui, é importante a gente funcionar um acesso e propiciar um conforto para ela, deixa a luz apagada, um ambiente mais tranquilo. Por isso que eu falo, não fica falando alto no centro cirúrgico, não fica dando risada, porque a paciente às vezes está achando que é dela que está rindo. Ela tem uma série de coisas na cabeça. Então, tudo isso acho que a gente tem que propiciar para ela. Se a gente puder fazer um melhor, então a gente vai fazer. Lembrar que assim, a porta, sempre a paciente fica em posição ginecológica, de frente com a porta, ficar entrando e saindo da sala toda hora, sem motivo, a paciente acordada ali, não tem necessidade disso. Então assim, entre o mínimo possível, e isso assim, em centro cirúrgico é muito controlado por conta de infecção mesmo, ficar entrando e saindo da sala, mas isso a gente pensa primeiro na paciente. Então, você está lá em posição, entra e sai toda hora. Eu sempre falo para o médico, não coloca a paciente em posição ginecológica antes do acompanhante entrar, porque o marido ele entra, ele se depara já com a paciente em posição ginecológica, sabe? Naquele cenário todo. Então espera o marido sentar ao lado e depois a gente coloca em posição ginecológica. É uma série de detalhes que eu acho que faz a diferença. Tá voltando. Bom, o que é importante, né? Importante as características, a gente tem as características da equipe, e a equipe multidisciplinar, não é só a equipe da enfermagem. Então, habilidade a gente tem que ter com a comunicação, a gente tem que zelar pelo respeito da paciente, fazer acontecer isso com competência, né? Se envolver no processo. Importante a informação também, não deixar o paciente sem informação, em algum momento precisa ser falado com ele. Às vezes o marido vai fazer o procedimento também, então em que momento falar, a esposa às vezes está na recuperação anestésica precisando que alguém vá lá conversar. Tem uma série de coisas que precisa se atentar, né? E aí o guideline ele traz também que o quanto que é importante a equipe multidisciplinar, ela está engajada, né? Nós não trabalhamos sozinhos, então a equipe médica precisa da enfermagem, a enfermagem precisa do pessoal da higienização, todo mundo tem que falar a mesma língua, porque se cada um falar de um jeito, isso não fica legal, a paciente se sente insegura,
ela sente que tem alguma coisa que não tá batendo ali. E aí o Escher, ele trouxe exatamente as boas práticas, né, para a equipe toda multidisciplinar num paciente que passa por um processo de fertilidade. E aí a gente tem que ver uma outra coisa que é importante também, que é a segurança do paciente. Então, a humanização é extremamente importante, mas eu também tenho lá o lado da segurança do paciente. E isso é falado mundialmente, não é só aqui no Brasil. Isso desde a década de 1990 vem se falando em como melhorar o processo dentro do centro cirúrgico para que minimize erros ou que isso não aconteça, né? E aí isso vem crescendo mundialmente e a gente precisa zelar por isso. Os estabelecimentos da área da saúde, eles querem a excelência no atendimento. De que maneira, né? Eles trazendo os novos modelos hoje em dia, de uma forma, com formas de gestões assim para alcançar os resultados. Desde o incrementar o cuidado aqui humanizado, né? Como eu falei lá, otimizando assim os recursos que a gente tem numa instituição para garantir um serviço em excelência aí. E aí a gente trabalha como para garantir a excelência? Com a padronização. E a padronização, ela envolve os indicadores. Indicadores que a gente implanta para criar metas e estabelecer. Então, assim, a partir do momento que a gente cria indicadores dentro de um setor, a gente precisa fazer isso acontecer, e isso não é fácil, porque os indicadores vão ajudar a gente a minimizar os erros ou melhorar o nosso processo. E isso tudo, todos esses benefícios aqui, a gente tem com a padronização, né? Desde a uniformização, né? Utilização adequada dos recursos que a gente tem, melhora a nossa qualidade, aumento da produtividade, a possibilidade de registro, né, em conhecimento tecnológico. Então a gente precisa desse conhecimento e hoje em dia é muito falado sobre isso. Simplificar e reduzir o tempo. Então, por exemplo, quando o Dr. Caio fala assim, André, a gente tem que diminuir o tempo de uma punção para outra. Eu preciso implantar indicadores lá e provar para ele assim, olha, então, a gente consegue, se eu implantar um indicador lá falando que assim, olha, o tempo de sala, da limpeza da sala, ele é 15 minutos, então eu consegui mostrar para ele, eu falo, olha, em 15 minutos a gente tem o processo só de higienização. Imagine tirar o paciente da sala, então eu preciso mostrar para ele, através de indicadores, que a gente tem um processo e que não tem como a gente fazer, ou que tem como a gente fazer. A gente precisa de uma equipe treinada, então reciclar essa equipe o tempo todo, tá treinando o tempo todo para que os processos eles evoluam, né? Minimizando erros, e a gente tem a redução de custos com isso, porque às vezes a gente implanta os indicadores para reduzir os custos também, né? Então a gente, com o processo todo, e a gente tem os indicadores do ciclo de PDCA. O que seriam esses indicadores? É uma forma de gestão, é uma ferramenta que a gente tem de gestão, e a gente isso utiliza lá no centro cirúrgico. Eu faço muitos processos com o Dr. Valdemar, então a gente define a meta, né, através desse ciclo aqui, que são de 4 passos. A gente define a meta, a gente analisa o problema, identifica as causas, elabora um plano de ação. E aí a gente vai executar esse plano de ação. Quando a gente executa, no caso, por exemplo, da limpeza, o tempo de limpeza de sala, a gente executa isso, implanta, aí a gente verifica os resultados, e aí a gente vai tomar uma ação para isso, né? Vai agir em cima disso. De que maneira? Padronizando, né, os resultados positivos, a gente utiliza os resultados positivos para evoluir, e os resultados negativos, os insucessos, a gente vai trabalhar em cima disso. O que a gente pode melhorar? Isso é através de indicadores que a gente consegue fazer isso. A Organização Mundial da Saúde, desde 2004, ela criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E aí, o objetivo dela era despertar a consciência profissional e o comprometimento político, né, melhorando assim a segurança e a assistência à saúde, para que
houvesse uma atenção da indução das boas práticas assistenciais. Já em 2005, houve o primeiro desafio global. O que era esse desafio? Era trabalhar com as infecções relacionadas à saúde, né? E aí, o que a gente fala quando a gente fala de infecção? A gente fala de higienização das mãos, que é uma medida extremamente simples e que precisa ser executada. Eu coloquei lá na entrada do centro cirúrgico exatamente essa fotinho aqui para ver se impactava as pessoas, né? O quanto de sujidade a gente tem na mão e que as pessoas não vê, é a olho nu, isso, né? E aí, a gente lava a mão em que momento? Ao entrar no centro cirúrgico, a gente coloca a propé, daí tem que lavar a mão também, antes e após a retirada das luvas e ao tocar no paciente. As pessoas acham, às vezes, que ela está de luva, ela não precisa lavar a mão. Ela tira a luva, ela acha que não precisa lavar a mão. E aí, olha quanta coisa que a gente pega e que a gente tem contaminação. Você imagina, né? Você pegou em tudo isso, na caneta, no computador, no telefone, no celular, no aperto de mão, na maçaneta. Ela tem um duplo sentido, né, a luva. Além da transmissão, de proteger a transmissão de patógenos, né, dos líquidos que a gente tem orgânicos em sangue, enfim, ela também reforça a barreira contra a contaminação das mãos. Então, hoje em dia, já tem bastante trabalhos dizendo que a cada 2 horas, durante um procedimento cirúrgico, precisa ser trocado a luva pelo índice de perfuração que tem. Alguns hospitais já implantaram essa medida e faz com que o médico troque a luva após 2 horas de procedimento. E existe uma particularidade, né, que é do serviço de reprodução humana, que a nossa luva tem que ser sem talco. Então, quando a gente ainda não tinha a luva sem talco, a gente lavava a luva antes de começar a punção. O talco ele é extremamente tóxico para os gametas e os embriões, a Rede Lara já traz isso para a gente também. E aí a gente tem que tomar o cuidado lá de pensar que o uso da luva ela não substitui a lavagem das mãos, conforme eu disse para vocês. E aí eu pus essa fotinha aqui para impactar mesmo, né, as sujeiras aqui que a gente tem. E a gente tem, depois em 2007, a Aliança Mundial ela criou o segundo desafio global que veio assim para impactar com o slogan de cirurgia segura salvam vidas. E aí a atenção dela era atingir as práticas de segurança cirúrgica com o objetivo de aumentar os padrões de qualidade no cuidado cirúrgico em todo o mundo. Isso não é só no Brasil, isso é falado em todo o mundo. E aí a questão final era trabalhar a segurança do paciente. Então, isso veio muito forte, né? Cirurgias seguras salvam vidas, e aí começou a se trabalhar no que podia fazer dentro do centro cirúrgico para poder melhorar o processo e minimizar erros. E aí a gente tem, como segurança de paciente, a gente tem aqui na instituição os protocolos que a gente instituiu aqui em base no Ministério, que o Ministério da Saúde lançou sobre cirurgias seguras. E aí uma delas é a identificação do paciente com pulseira. Dentro do centro cirúrgico a gente tem as pulseiras coloridas. Eu sou muito de cores, então assim, eu implantei as cores para cada tipo de procedimento, é uma cor de pulseira. Então a gente tem lá laranja para punção, que é o nosso carro-chefe, como a nossa cor do privativo era laranja, então eu implantei a laranja para punção, a cor de rosa que é de transferência de embrião, a gente tem a verde para procedimentos de esteroscopia, a azul para procedimentos andrológicos, e aí a gente tem todos esses dados aqui na pulseira, né, desde o nome completo, o nome do companheiro, RG, CPF, e são dados, alguns deles são dados internacionais que não pode faltar, que é o nome completo do paciente, o RG e a data de nascimento. Isso é extremamente importante e ao admitir o paciente a gente precisa checar isso. Apesar de ser colocado lá na recepção a pulseira, a secretária lá, a recepcionista, ela confere os dados, mas a gente confere também ao entrar no centro cirúrgico. E aí, ainda o manual de cirurgias seguras, ele traz também que precisa ter alguns protocolos. Dentro deles é o protocolo de risco de queda, que a gente tem aqui, é a pulseira amarela, que isso é mundial também,
que a gente identifica o paciente, né? A gente fala para o paciente que ele tem um risco de queda e porque ele vai passar por um processo anestésico. Então a gente, ao colocar a pulseira, que isso é dentro do centro cirúrgico que a gente faz, a gente explica para ele porque está sendo colocado. Manter a grade elevada das macas, né? E acompanhar a deambulação pós-procedimento anestésico. Então não deixar a paciente sozinha nunca, né? Além disso, a gente tem o protocolo de alergia, que é a identificação com a pulseira vermelha também, que isso é mundialmente. Então a gente utiliza a pulseira vermelha porque a gente bate o olho na paciente e sabe que ela tem alergia. E ainda assim, a segurança, o manual de segurança do paciente, ele traz o protocolo, né, dos certos que a gente tem que conferir, né? Paciente certo, procedimento certo, posicionamento correto, equipamentos, lateralidade, para que a gente reduza o risco. Uma coisa extremamente importante também, que o manual traz de segurança do paciente, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a partir do momento que o paciente vai entrar no centro cirúrgico e vai passar por um processo anestésico, a gente tem também o termo de consentimento de anestesia. Tudo isso a gente tem implantado aqui. E aí, a gente tem o checklist, que é extremamente importante. Então, algumas coisas a gente tomou cuidado de aderir aqui. Então, a gente faz o checklist em 3 momentos, antes da indução anestésica. Aqui é feito pela enfermagem, mas pode ser feito, geralmente nos hospitais é feito pela enfermagem, mas pode ser feito por qualquer profissional da equipe. Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica, no caso, antes do procedimento aqui, não vai ter uma incisão, mas é antes do procedimento, é realizado o time-out, e antes do paciente sair da sala operatória. E antes do paciente sair da sala operatória também a gente tem que fazer a checagem. A gente faz isso com toda a equipe. Aqui na instituição a gente faz com a equipe de anestesiologista, a gente faz a equipe de enfermagem que faz, né, com a equipe cirúrgica, e também importante fazer com o laboratório, né? Então aqui a gente tem um processo a mais que é com o laboratório também. E aí, aqui na sala cirúrgica, a gente tem o time-out aqui também no quadro, né? A gente coloca o nome da paciente, o nome da equipe, o procedimento a ser realizado, e aqui é o pass-through, onde a gente faz o checklist também com o time-out com o laboratório. E a gente também tem que fazer um check-in dentro da sala, né? Que é importante, que é específico da parte da reprodução humana. Então, o aquecimento do meio de cultura, ele tem que estar adequado. Todos os dias o laboratório vai no centro cirúrgico para checar essa bolinha aqui, ela é um teste, né? Ele indica que é um teste, é um meio de cultura aqui precisa estar na temperatura adequada, isso aqui chama banho seco. E o PBS, ele tem que estar na temperatura adequada para iniciar a punção. Então, por isso que ele fica aqui, para poder manter a temperatura. E além disso, tem que ver a temperatura do ambiente também. Todos os dias a gente checa, junto com o laboratório, a temperatura da sala, porque ela também tem que estar adequada. Que manter a temperatura tem que estar adequada para manter as seringas adequadas. Essa mesa aquecedora, ela tem aqui uma gaveta onde a gente coloca as seringas para manter aquecidas também, e agulha de punção antes de iniciar o procedimento. Então tudo isso ele fica aquecido para manter essa temperatura e assim iniciar o processo, a punção. Além disso, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, é da NR32, né? Então, quando a gente fala assim, não pode usar dor, lá vem a chata falar que não precisa dar dor. Gente, é importante, isso é norma regulamentadora, e assim, não é no Brasil, é no mundo isso. Então, o quanto que é importante, a norma ela trouxe a segurança e saúde no trabalho de serviços de saúde, e ela diz, ela me dá uma direção, um direcionamento para eu implantar dentro do centro cirúrgico, e os adornos não podem ser utilizados. E então a norma ela traz, né, a proibição dos adornos, e a gente tem umas particularidades também que acho que eu acabei até tirando, que é a questão da maquiagem, que a gente também não pode utilizar aqui. A questão do esmalte, por que não pode? O esmalte ele tem que ser hipoalergênico. E aí, mas não vou passar hipoalergênico, ninguém vai saber mesmo. O problema é fazer a unha e vir trabalhar.
E tem umas particularidades que são até do laboratório, nem é para o centro cirúrgico, mas a gente, quando instituiu isso, nós definimos que ia ser para todo mundo, porque um setor usar e o outro não, ia dar briga. Então a gente instituiu que fosse para todos. Então a gente não pode maquiagem, não pode perfume também, o álcool gel a gente não tem na sala, porque a gente também não pode, porque ele também tem a toxicidade, se ele tem a volatilidade, ele é muito rápido, né, dissipado, porém aqui a gente não utiliza. Então, não, todas essas coisas são particularidades da reprodução humana. E o Dr. Kai sempre brinca, né, se eu puder aumentar que for o mínimo possível a chance dessa paciente ficar, existem trabalhos dizendo sobre isso? Não existe trabalhos, mas assim, eu não consegui achar até hoje, mas isso é falado desde lá da Rede Lara. Então, se existe, se posso aumentar 1 milímetro que for a questão da paciente poder engravidar, por que a gente não vai fazer?